Mais um vídeo da série Batalha de Empresas e hoje nós estaremos analisando as seguradoras, um setor muito apreciado por quem? Por Warren Buffett. Mas esse não será simplesmente um vídeo de comparação de indicadores, não! Nós estaremos primeiro analisando o setor, entendendo o que é uma seguradora, se ainda há espaço de crescimento no mercado brasileiro, entendendo o foco de cada uma das principais seguradoras da Bolsa e depois sim comparando seus indicadores. Esse vídeo está imperdível, então se você gostou do tema, gostou do vídeo, fique até o fim que eu vou te explicar, tintim por tintim. Bora lá! Fala, investidores cada vez mais ricos! Se você não me conhece, eu sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero. Eu já te convido, se inscreva no canal, ative o sino dos balangandã e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Compartilhe com os amigos, compartilhe com a família, compartilhe com aquelas pessoas que querem começar a investir na bolsa, que querem saber como analisar um setor ou que gostam do setor de seguros. E claro, logicamente, você estará compartilhando e retribuindo o conhecimento que eu estou repassando para você, beleza? E antes da gente começar, eu preciso fazer um disclaimer que as empresas que eu estarei citando nesse vídeo não se tratam de recomendação, nem de compra e nem de venda. Esse vídeo tem apenas um caráter de compartilhamento de conhecimento e a batalha que eu estarei realizando no fim do vídeo não deve ser considerado como um critério de escolha. Analise, estude e pondere seus riscos, beleza? Mas o que é uma seguradora? Uma seguradora nada mais é do que uma prestadora de serviço, onde o cliente paga um prêmio para a seguradora com a promessa de ter o seu bem ressarcido em caso de um sinistro. Se nós tomarmos como exemplo o seguro de automóveis, digamos que você contrate uma seguradora para proteger, para assegurar o seu automóvel, com a promessa do quê? De você ser ressarcido no caso de um roubo, de uma colisão, de uma pane elétrica, no caso de um reboque ou outro tipo de serviço qualquer que exista no seu contrato. Mas o que acontece? Esses contratos geralmente são de um ano e você já pagou antecipadamente esse prêmio para a seguradora, ela já está em posse do seu dinheiro. Digamos que nesse um ano você acabe não utilizando do seu serviço. Você não precisou acionar a seguradora por qualquer questão que seja. A seguradora se apropria daquele prêmio. Então você pensa esse tipo de serviço escalado em milhares de clientes, ou seja, eu tenho milhares de clientes pagando prêmios para as seguradoras, ou seja, elas estão arrecadando esses prêmios e somente alguns desses clientes acabam se utilizando do serviço, acionando a seguradora para ressarcir algum bem que ela porventura tenha contratado. Então aqui você já pode pensar o seguinte: o primeiro negócio da seguradora é ela bem precificar esses prêmios para que compense esses poucos sinistros que aconteçam com seus clientes. Ela precisa ser capaz de arrecadar muito prêmio e conseguir pagar esses sinistros e ainda sobrar uma margem. Isso aqui é a primeira receita, a receita operacional da seguradora. A segunda forma de uma seguradora rentabilizar o seu dinheiro é o seguinte, é o que nós chamamos de float. O que é o float? Esses prêmios que já foram pagos antecipadamente para a seguradora, ela faz o quê? Ela não deixa esse dinheiro parado, ela investe, ela aplica esses dinheiros, então o rendimento desses dinheiros também entra como resultado financeiro para as seguradoras. E isso é muito bom. Então a seguradora ela tem duas principais fontes de receita. Primeiro, é dessas receitas operacionais, com a diferença entre o que ela arrecadou de prêmio com o que ela teve que pagar de sinistro, e a segunda receita é essa rentabilidade do seu caixa. Então a seguradora ela tem que ser muito boa em precificar os seus seguros e muito boa em rentabilizar o seu caixa. Mas agora que nós já sabemos o que é uma seguradora, nós precisamos entender qual é o cenário atual do setor de seguros no Brasil. Será que ele tem espaço para crescer? Para isso, vamos para a tela do Saldo Zero. Já deixei um artigo pronto, dados da Sul América, tá? Tirei da apresentação institucional da Sul América, penetração de seguros por país, percentual frente ao PIB. Então vejamos, o Brasil é a 9ª economia mundial, mas apenas a 41ª em termos de penetração
de seguros. O Brasil ainda tem muito espaço para crescer, para chegar no patamar de grandes economias, ou seja, o setor de seguros no Brasil ainda é muito subutilizado, ainda existe muito espaço para crescer. Outra informação muito importante é a penetração de seguros por segmento no Brasil. Somente 22% da população possui seguro saúde. Somente 20% da frota de automóveis está segurado. Odonto, somente 12% da população. Ou seja, nós temos muito espaço para crescer este setor. Outra informação muito importante, evolução do mercado de seguros. A fonte agora, a apresentação institucional da Porto Seguro, crescimento médio anual de 2008 a 2019 por segmento de seguros. Odonto vem crescendo na média 15% ao ano. E alto, que seria o menor crescimento, 9% ao ano. Se nós considerarmos nossa taxa Selic com 2%, vamos dizer que são crescimentos bastante expressivos. E agora falando especificamente das seguradoras. Quem serão as seguradoras que estarão em nossa batalha? BB Seguridade, IRB Brasil Resseguros, Odontoprev, Porto Seguro e Sulamérica. O artigo completo, como eu já falei, está lá no site do Saldo Zero, que eu trago bastante informação, bastante número por cada uma das seguradoras. Mas para agora eu preciso pegar a minha cola, porque é muita informação, muito número para minha cabeça. Vamos falar rapidamente de cada uma. Primeiro, a BB Seguridade. Interessante, a maior receita dela não vem de seguros, mas vem de serviços de corretagem, o que não é diretamente ligado com seguros, mas é um serviço correlacionado. E essa receita vem proveniente de seguros do Banco do Brasil. Mas falando especificamente da parte de seguros propriamente dito, a maior receita da BB vem de seguro rural, depois seguro de vida e depois prestamista, 28% e 22,7% respectivamente. E o Banco do Brasil tem 66% de participação na BB Seguridade. Agora falando da próxima, IRB Brasil Resseguros. O que é uma resseguradora? Resseguradora é uma seguradora das seguradoras. Seguradoras também precisam de seguros. Digamos que uma seguradora qualquer venha a assegurar uma barragem. Apesar da probabilidade de acontecer um sinistro ser baixo, caso aconteça, o risco, o impacto nessa seguradora seria muito grande, ou seja, ela acaba diluindo esse risco com as seguradoras. Ela faz um seguro para ela também. E esse é o serviço de uma resseguradora. A IRB, ela é líder no mercado de resseguros no Brasil. Se você não sabe, sim, existem outras resseguradoras. Munique Resseguradora, Austral Resseguradora, Allianz e a Zurich Resseguradoras. Todas atuam no Brasil, mas a IRB é a líder do mercado. E o Banco Bradesco e o Banco Itaú, somados, possuem 27,3% de participação na IRB. Olha os bancos aí. Próxima, Odontoprev. Odontoprev foco no seguro de planos odontológicos. Ela é líder do segmento com 32,4% de market share. E também quem está por trás da Odontoprev, Banco Bradesco, com 50,01% de participação. Próxima, Porto Seguro. Porto Seguro, 60% da receita, ou seja, algo próximo a 2/3, vem do segmento de automóveis. E ela é líder com 26,5% do mercado. Só que um detalhe, ela também está atuando com seguros odontológicos e saúde. E a receita desses segmentos vem aumentando ano a ano e já corresponde a 12,9% das receitas da Porto Seguro. E quem está por trás da Porto Seguro? Banco Itaú, com 43% da seguradora. Última empresa que estaremos trazendo para a nossa batalha, Sulamérica. Sulamérica, ela não tem mais o segmento de automóveis, ela vendeu esse segmento para Allianz, se eu não me engano, o ano passado. 55% da receita vem de seguro saúde, depois 36% de previdência e 12% de seguro de vida. Hoje ela é a terceira maior player nos seguros de saúde e odontológico, com 10,7% de participação e 7,1% de participação, respectivamente, nestes dois segmentos. Mas o que deu para ver? Totalmente uma disparidade. A gente pode
até dizer que é quase que um oligopólio. Cada seguradora tem um foco totalmente diferente dentro do mercado. Elas não entram muito em embate. A BB Seguridade está com foco em seguros, com seguro rural, e a RBR, o foco é resseguros, a Odontoprev, o foco é odontológico, a Porto Seguro, o foco é automóveis, e a Sul América está focando agora em saúde e odonto. Mas, independente disso, vamos para a batalha, vamos para o site do Saldo Zero. Como o site do Saldo Zero, Boni, não vai verificar no site do Status Invest? Sim, eu já tirei os dados do Status Invest, mas para facilitar, eu já estou com os dados printados no artigo lá do Saldo Zero. Primeiro indicador que estaremos analisando, o ROI. O ROI, podemos ver que todas as empresas possuem ótimos ROI, salvo IRBR, que é uma ressalva. IRBR está passando por um momento conturbado desde o começo do ano, com o histórico da esquadra, enfim, não quero entrar no detalhe, mas é um player atípico. Tem um outro vídeo que eu já falo da IRBR, tá bom? E a BBSE, com um ROI de 120% mais ou menos, tem um não recorrente aqui. A BBSE, se não estou enganado, do ano passado, no ano retrasado, ela vendeu sua participação na IRBR. Então tem uma entrada de dinheiro não recorrente no caixa da BBSE que influenciou esse ROI elevadíssimo. Outro ponto que nós temos que considerar também na BBSE é que boa parte da receita não é proveniente de seguros, mas de serviços de corretagem. O ROI histórico da BB Seguridade gira em torno de 48% a 52% ao ano. De qualquer forma, ainda é acima das outras seguradoras. Ponto positivo para BBSE. Próximo indicador, margem líquida. Como a gente pode observar, a margem líquida é um pouco mais apertada do que outros setores, e isso se deve ao fato que o seguro em si acaba se tornando uma commodity. Ele não tem muita diferenciação entre uma seguradora e a outra. O que vale para o cliente é a questão do preço, então acaba apertando um pouco mais a margem, sim, apesar da Odontoprev estar com uma ótima margem de 17%, mostra um poder, um domínio dela frente ao segmento de seguro odontológico. Uma questão que você pode estar se perguntando, por que a BBSE está sem margem? O que acontece? A receita proveniente dos negócios da BBSE vem com o que nós chamamos de equivalência financeira, o que não vem como receita. Se não vem como receita, eu não consigo calcular a margem líquida. É um case que você precisa analisar melhor, tem que entender melhor o negócio para entender qual é a receita proveniente da BB Seguridade. Para não impactar o final do resultado da batalha, eu estarei desconsiderando a margem líquida, até porque a margem, como a gente pode ver, é apertada para todas as seguradoras. Dívida líquida sobre patrimônio líquido, isso aqui eu já comentei em outro vídeo. Seguradora não tem dívida, porque ela trabalha com o dinheiro do cliente, ela recebe o prêmio antecipado para depois prestar um serviço caso seja acionada. Então, essa dívida líquida sobre o patrimônio líquido negativo quer dizer que ela tem caixa, ela tem dinheiro em caixa. E aí também, só que BBSE está sem este número. Para isso, no próprio site do Status Invest, nós conseguimos extrair a informação do contábil dela, e aqui nos diz o aumento de caixa e equivalentes, ou seja, ela está gerando caixa e ela tem caixa também. Beleza? E da mesma forma, como nós não temos esse indicador no Status Invest, para não prejudicar a BBSE no ranking final, eu também estarei desconsiderando pontualmente este indicador. Liquidez corrente, o poder da empresa pagar suas dívidas de curto prazo. O ideal é acima de 1, praticamente todas estão muito bem, e IRBR está capengando ali, está precisando se recuperar, mas também está próximo de uma liquidez corrente de 1, tá bom? Indicador de crescimento. Quem me conhece há mais tempo, já viu os outros vídeos, sabe que eu não gosto de olhar os CAGR, que a gente chama, que é o crescimento médio anual composto. Eu não gosto de indicadores que trazem médias, porque as médias podem ser impactadas por extremos, tá? Então eu prefiro olhar a crescente de lucro e patrimônio pelos gráficos, também pelo Status Invest. Mas nós temos esses indicadores que trazem uma média do crescimento tanto de receita quanto de lucro dessas empresas. Se olharmos o lucro, veja que praticamente todas estão aumentando seus lucros médios perto da casa de 10%, algumas mais, algumas menos,
Ponto muito positivo para a Sul América. E a RBR, apesar de todo esse imbróglio que está acontecendo, ainda tem um crescimento talvez muito impactado pelo seu passado, muito alto. E em terceiro lugar nós temos a BB Seguridade, mas o crescimento de lucro de Odontoprev e Porto Seguro não é de se jogar fora também. E agora vamos para os indicadores de preço, o PL e o PVP. Gente, se você não entende esses indicadores, vou deixar um card aqui que eu falo dos pilares que eu analiso em uma ação, em uma empresa. Depois acessa lá que eu explico no detalhe cada um desses indicadores, tá bom? Mas o PL, para quem não conhece, é a relação preço-lucro. Quanto menor esse indicador, quer dizer que a empresa supostamente esteja mais descontada, mais barata. E nesse sentido, o BB Seguridade também levando o primeiro lugar. Um ponto aqui muito importante, PL da IRBR está negativo, que demonstra que a empresa está com prejuízo, beleza? Outro indicador de preço, assim como o PL, que analisa a relação preço-lucro, aqui eu tenho o PVP, analisa a relação preço com o valor patrimonial da empresa. Da mesma forma, quanto mais baixo, a empresa está mais barata. E aqui o que nós temos? Em primeiro lugar, Porto Seguro com um PVP de 1,95 e em último lugar nós temos a BB Seguridade com 9,46. O seu patrimônio está muito caro. Mas beleza, vamos para o nosso ranking final. Aqui uma ressalva. Como eu comentei, eu acabei tirando margem líquida e acabei tirando a dívida líquida sobre o patrimônio líquido deste comparativo, para não prejudicar a BBSE, que estava assim esses indicadores, que é um case diferenciado, você precisa analisar melhor. Então esse ranking ficou muito pesado em quê? Em preço. Como a gente pode ver, temos dois indicadores de preço, PL e PVP, um só de endividamento e um só de rentabilidade. Mas de qualquer forma, para a nossa brincadeira, que é saudável, em primeiro lugar teria ficado Sul América, em segundo BBSE, em terceiro Porto Seguro, em quarto Odontoprev e em quinto IRBR. Detalhe, isso não quer dizer que Odontoprev é pior que Sul América, que Porto Seguro é pior que BB Seguridade. Não é isso, tá? Isso aqui é uma brincadeira saudável comparando simplesmente esses indicadores. Como a gente notou, como a gente abordou, cada uma dessas seguradoras tem um foco completamente diferente, o que pode supostamente justificar um preço mais elevado em Odontoprev, porque como nós vimos lá atrás, o crescimento do segmento de seguro odontológico é maior, ou seja, há uma expectativa maior por parte dos investidores com a Odontoprev lá no futuro, tá bom? Só que o que acontece? Como lá atrás, lá no começo, eu abordei a possibilidade de crescimento, qual era o espaço para o setor de seguros crescer no Brasil, nós precisamos ponderar também o quê? Os riscos. Quais são os riscos inerentes deste setor? E o que a gente precisa considerar? Por exemplo, com esse novo normal, qual pode ser o impacto na venda de veículos? Se houver uma queda na venda de veículos, isso pode de alguma forma impactar o segmento de seguro de automóveis? Tem que ponderar. Outra questão, com a alta da taxa de desemprego, será que nós teremos uma redução da contratação de seguros? Tem que ponderar. Outra questão, outro risco que nós precisamos considerar, as InsurTechs. O que são as InsurTechs, Boni? Que nome bonito. As InsurTechs são empresas de tecnologia voltadas, focadas em seguro. Assim como nós temos os bancos digitais, agora nós temos as seguradoras digitais, como a 88 InsurTech, a Tô Garantido e a ThinkSeg. Será que essas seguradoras podem incomodar as seguradoras tradicionais, assim como os bancos digitais estão tentando comer fatia do bolo dos grandes bancos? Tem que ponderar, beleza? Então pondere esses riscos antes de você querer entrar num setor como esse. Mas assim, eu particularmente gosto muito desse setor, acho sim que ele tem muito espaço para crescer, acho que ainda tem muito espaço tanto para as seguradoras digitais como para as tradicionais. Então eu gosto, eu acho que pode ser um setor promissor para o futuro. E logicamente, cada seguradora pode ter um comportamento e uma performance totalmente diferente que, como nós vimos, cada uma tem um foco completamente distinto. Uma está focada em odonto, outra está focada em auto, outra é seguro-saúde, outra é resseguradora, outra está em rural. Então, cada uma vai ter uma performance distinta, sem sombra de dúvida. E alguém ainda pode estar se perguntando se existem só essas seguradoras na bolsa. Não, existem
mais. Mas eu quis trazer as principais, pelo menos as maiores, para a gente fazer esta brincadeira no vídeo, tá bom? Eu espero ter conseguido lhe explicar o que é uma seguradora, como está o setor de seguros no Brasil e quais são as principais seguradoras, quais são os seus focos no mercado de seguros, beleza? E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Por fim, eu sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!